09, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Olá, boa tarde, 4h04, entrando no ar, a partir de agora aqui na CBN Campinas, o Arena. Vamos levar até você muita informação sobre o esporte, Série A do Campeonato Brasileiro, Série B do Campeonato Brasileiro e outros assuntos do seu interesse, seja ele esportivo ou não. Como você pode acompanhar, você que é um ouvinte assíduo do Arena, ontem nós tivemos uma forte discussão, eu e Eliel Almeida, a respeito de Alex Cabeção, que passou por Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe, certo? Fenerbahçe. Turquia, E tem o, até estátua lá. e o Eliel, ele disse que Alex não é craque, não faz parte da lista, da galeria de craques do futebol brasileiro. Consequentemente, ele tá fora do programa hoje e é assim que a gente resolve as divergências do Arena CBN. Então, Independente do cargo. independente do cargo, independente da pessoa, independente da hierarquia, falou bobagem, é punição. Então é assim que a banda vai tocar a partir de hoje, viu, amigos? Tá seguindo Fica certos a dica. clubes aí. Tá Fica a seguindo dica. certos clubes. Bom, vamos pegar aqui o boa tarde. Primeiro eu quero desejar o boa tarde pra vocês, Fábio Scheibe, que hoje saiu da toca. Estamos aqui. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Sempre um grande prazer estar por aqui. O prazer é todo seu, Fábio Scheibe. Estamos também recebendo aqui nos estúdios da CBN, Carlão de Freitas. Opa! Boa tarde, Antônio Lupe. Gostei desta nova metodologia de trabalho. Sim. Falou bobagem, falou deu aquela opinião nada a ver, o cara cai, não tem jeito, seja ele quem for. E Eliel Almeida está fora hoje. É inadmissível falar que Alex não é craque. Não está na galeria de Messi, de Zidane, Sim. de Fenômeno, mas está sim na galeria dos grandes camisas 10 do futebol brasileiro, sem dúvida. E a punição ela foi tão forte, mas ela foi tão forte, pelo tamanho da bobeira que ele falou, William Cabelo, que ele está fora do programa de hoje e também está fora do programa de amanhã. Então você que é fã de Eliel, hoje e amanhã ele está offline. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Boa tarde, Lupe. Fábio Scheibe, onde estiver, está aqui. Isso. Carlão de Freitas, toda a nossa audiência. Olha, quem falar agora atrocidade, barbaridade, asneira, recado dado, hein? Para bom entendedor, uma punição basta. Quem não está punido é o sarcófago. Que nos contempla com a alegria do futebol, dos bons tempos. Esse laço que você faz é interessante, né? A abertura já Cara, é assim, colada é o futebol, é a Ponte Preta, é o Guarani, são nossos times. Época de ouro que nos enche de alegria e saudade, claro. Outro dia o ouvinte até passou como sugestão pra gente, William. E assim, a gente pode, quem sabe, depois de uma reunião de pauta envolvendo todos os integrantes, hoje estamos desfalcados por uma punição que aconteceu com Eliel Almeida, mas o ouvinte, eu não lembro o nome do ouvinte no momento, mas ele disse que a gente poderia ampliar esse cenário de Ponte Guarani, até porque a CBN, ela passa fronteiras, né? A região ela nos abraça. alcança a região metropolitana de Campinas, que envolve também times tradicionais, como, por exemplo, o seu Primavera, o 15 de Piracicaba, a Inter de Limeira, a Internacional o Rio Branco de Limeira, Americana, o Rio Branco, o União Barbarense, o Capivariano. Se o Rádio Fobão chega lá em Araras, por exemplo, do Guilherme Pierangeli, ele ouve a CBN lá em Araras. Para você que está em Araras... Eu acho essa ideia pertinente na próxima reunião. Próxima reunião com já está toda em a pauta. alta cúpula. Exatamente. Será o primeiro tema a ser abordado, com certeza. Bom, a gente vai falar também de futebol, é claro, além das punições, da punição que Léo sofreu por falar uma grande besteira aqui no futebol. Pediu pra você chegar ali pro lado esquerdo, Carlão. A gente vai falar de futebol, porque o Campeonato Brasileiro voltou, e voltou com alguns resultados surpreendentes. O Cuiabá, quem diria, foi até o Couto Pereira e venceu o Coxa. Coxa. O Grêmio, jogando em sua casa,
Grêmio perdeu pro Furacão. O líder continua líder. O Botafogo venceu o América. E o tricolor, hein? O campeão da Copa do Brasil. O mais popular. O mais popular. Foi lá na Serrinha. A torcida que conduz. 2-0 pro Goiás. Podia ter sido. Poderia ter sido mais, né? Não, mas o gol que o cara do Goiás fez equivale a 5 gols. Que golaço. Que golaço. Gol lindo do Hugo, né? E nós vamos falar também do complemento da rodada, porque tem Palmeiras em campo, tem Santos em campo, e tem Corinthians em campo, e tem Flamengo em campo. Daqui a pouco a gente repercute todos esses confrontos e também o início da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, já teve jogo, não. Começa hoje, 33ª rodada. E são jogos que interessam a Ponte Preta e também a Guarani. Hoje, dia 19 de outubro. 19 de outubro. Você sabe o que é comemorado no dia 19 de outubro, William? Não. No dia 19 de outubro é comemorado o dia do profissional da informática. Olha e o só. dia do profissional de TI. Então, parabéns a todos os tecnólogos que estão aí trabalhando para cada vez mais inclusive furar a fronteira entre o humano e a tecnologia. Inclusive a todos da casa. Do Grupo EP, que mantém essa estrutura, né, tão bem sucedida. Exatamente. Aí Exatamente. E hoje, é assim, e como a gente sempre faz uma enquete com base no que é comemorado no dia de hoje, hoje a gente vai ser polêmico, hein? O profissional de informática, o TI, o que ele trouxe pro futebol? O árbitro de vídeo, o VAR. Então hoje a pergunta do Arena é simples. Você, ouvinte da CBN, que está sintonizado nos 99.1 ou através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. A pergunta, ela é simples. Você é a favor ou você é contra o VAR, o árbitro de vídeo? Fique à vontade para mandar áudio. Não mande áudio muito longo, porque senão a gente não consegue colocar todos até às 5 horas da tarde. Mande o seu áudio, se você é a favor ou contra o árbitro de vídeo, o VAR no futebol. Essa é a enquete do programa de hoje. O nosso WhatsApp é o 19, o DDD 991869070. 19, o código de área, 991869070. Hoje, Fábio Scheibe é o responsável pelos áudios. Que missão. Mande a mensagem. Vou repetir a pergunta. Você é a favor ou contra o VAR no futebol? A plataforma digital, a plataforma através da informática que veio para tentar arrumar os erros, mas pelo que parece está apenas complicando ainda mais a situação. O Arena desta quinta-feira, dia 19 de outubro, está no ar. Abre o programa, Carlão. Vamos lá então. Hoje o programa comandado tecnicamente por Elton Categoria Grimaldi. E no homem do streaming, o homem online, os homens, as pessoas, Naldo Araújo, o multimídia, o multifunção, o Coringa da equipe CBN, claro, capitaneado, sendo orientado por Daniel França. Peraí, segura a vinheta. Esqueci do sarcófago, cara. Eu já estava aqui quase deixando o nosso novo e belo estúdio. Não. William Cabelo mergulhou no acervo da IP e resgatou um jogo que hoje envolve o Guarani, tô certo? É o Guarani. E esse jogo do Bugre, ele aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. É isso. Daqui a pouco o William Cabelo... Quem tá cantando essa música aí? Já pode falar? É o nome da banda. É o Silvinho? É. Silvinho Blau Blau? O cantor da banda é o Silvinho. Mas não é o Silvinho que tá cantando? É o Silvinho cantando, mas ele era integrante de uma banda. Que banda será que era essa? Daqui a pouco você responde, William, no quadro final do nosso Arena CBN, que agora sim tá no ar. Pode ligar o motor. Arena CBN. Exatas! Vai que é sua, vestibulando! Uma das opções para solucionar uma equação de segundo grau é usar opção A, o Teorema de Pitágoras. Opção B, o Axioma de Euclides. Opção C, a Fórmula de Bhaskara. Saiba a resposta daqui 15 segundos. Aprova, oficina, aprova, engenharia, arquitetura, medicina, aprova. Unesp, USP, Unicamp, a oficina aprova, seja qual for a facul, a oficina te aprova.
A resposta certa é a C. A fórmula de Bhaskara permite resolver de forma prática as equações de segundo grau, também chamadas de equações quadráticas. Exatas, humanas, biológicas, redação e muito mais é na Oficina do Estudante. O aniversário 49 anos Açaí continua cheio de preços baixos. Confira! Margarina cremosa com sal Claybon, pote 500 gramas, 4,89. Molho de tomate tradicional Heinz, sachê 300 gramas, 2,29. Refrigerante Coca-Cola ou Fanta, PET 600 ml, 3,99. Ofertas válidas até 20 de outubro, nas lojas Açaí de São Paulo. Festa em dobro Açaí. Cadastre-se no site aniversarioaçaí.com.br e participe. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. 4h14, estamos de volta com a Arena CBN. Para você que ligou o rádio agora, você está curtindo a Arena e nossa enquete é em homenagem ao Dia do Profissional da Informática, o Dia do Profissional de TI, a tecnologia da informação. É claro que a gente traz isso para o campo, com o futebol, que é aquilo que a gente sabe. Mais ou menos, a gente tenta entender um pouco essa questão do futebol. A gente quer saber a respeito do VAR, se você é contra ou a favor do VAR no futebol, esse instrumento tecnológico que veio para tentar minimizar os erros da arbitragem no futebol brasileiro. Desde quando o VAR está em ação no Brasil? 2018, né? Então nós já vamos para quase 5 anos de VAR no Brasil, correto? Exatamente. Então é essa a nossa enquete hoje, se você é contra ou a favor do VAR no futebol do Brasil. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 991869070, 19 é o código de área, 19 991869070. Para você que está no YouTube, pode mandar a sua participação pelo chat, através da nossa transmissão ao vivo, youtube.com/CBN Campinas. Galera, é o seguinte, antes de falar dos jogos de ontem, da rodada da Série A, os jogos de hoje também, que complementam aí essa rodada, os jogos da Série B, é o seguinte, um assunto que tem ganhado as páginas dos principais portais esportivos é esse imbróglio envolvendo a final, o local da decisão da Libertadores, faltando aí poucos dias para o grande jogo entre Fluminense e Boca Juniors da Argentina. Tudo porque o Flamengo quer usar o estádio do Maracanã, que é o palco da final, que foi decidido lá atrás, para jogar o Campeonato Brasileiro uma semana antes da grande decisão. A Conmebol, ela quer o estádio praticamente 15 dias antes da data marcada. A data é o Hoje dia seria o último 4 jogo. de novembro, certo? É. 4 de novembro. O Flamengo quer jogar no dia 21 de outubro. 28 de outubro. A entidade cedeu por um dia, porque ela queria no dia 21 o estádio já para ela, dia 21 de outubro, para cuidar do gramado e fazer toda a questão de logística. Ela já abriu uma exceção para o jogo entre Flamengo e Vasco, que acontece no dia 22, mas o Flamengo, ele quer jogar no dia 28 contra a equipe do Bragantino, no Maracanã. Uma reunião na sede da Conmebol, hoje à tarde, vai definir, mas a última informação que chega é que a Conmebol fará uma reunião nesta quinta-feira, mas tudo leva a crer que a decisão será mesmo no Maracanã. Eu começo com você, Cabelo. O Flamengo precisava fazer tudo isso? Eu acho que não, sinceramente. Independente da rivalidade, eu acho que a questão da final da Libertadores é uma questão maior. É uma questão... E assim, a gente pensa, poxa, tem a rivalidade e tal, mas, poxa, é o Fluminense, é uma final de Libertadores, a gente tá falando o mais importante torneio nosso, e eu acho que tá faltando um pouco até de bom senso do Flamengo. Qual o problema de mandar em outro estádio? O Flamengo sempre vira e mexe, joga fora. Enfim, eu acho desnecessário eu acho até um pouco de egoísmo, assim, enfim, eu acho que não precisava
dessa celeuma, não. E aí, Carlão? O Cabelo tocou numa palavra, eu acho que importantíssima neste imbróglio. O Flamengo tem direito de usar o Maracanã? Tem. É dele, né? Sim. É dele. Perfeitamente. Se ele quiser bater de frente, Exercer seu ele tem direito. o direito, sem dúvida alguma. Claro. Né? Agora, o Cabelo usou uma palavra que ela se encaixa perfeitamente para o momento, que é o bom senso. Eu acho que nada como sentar numa mesa, os envolvidos na causa, a Conmebol, o Fluminense, o próprio Boca Juniors e o Flamengo. Eu acho que é uma questão de conversa, de diálogo, para aí sim prevalecer o bom senso, que eu também compartilho da sua opinião, Cabelo, e aí o Flamengo mandar o jogo para um outro lugar. Agora, que o Flamengo tem direito, tem, né? Tem. O Flamengo tem direito, ele paga, ele cuida do estádio, tal, bem ou mal, mas o gramado, o Flamengo tem a responsabilidade, assim como o Fluminense. É um imbróglio, né? Não tem como fugir disso. É um imbróglio, é uma confusão. Agora, eu acho que o bom senso poderia prevalecer, e aí sim a final da Copa Libertadores ser disputada no dia 4 de novembro no Maracanã. A reunião que acontece nesta quinta-feira, ela envolve representantes de Fluminense, do Boca Juniors, as federações e até o governador, né? O Cláudio Castro embarcou para participar. É claro que envolve toda uma questão de segurança, uma questão de logística, de segurança, principalmente para os torcedores, para a população em geral do Rio de Janeiro, porque a expectativa é que 150 mil argentinos desembarquem na cidade maravilhosa para acompanhar essa partida, e não vai caber tudo isso dentro do estádio, é óbvio, ou seja, eles vão acompanhar os jogos em alguns locais isolados do Rio de Janeiro, então existe essa preocupação, e acredito que essa preocupação de ter e oferecer a segurança aos torcedores e à população em geral do Rio de Janeiro era o assunto mais importante dessa reunião, e não discutir se o Flamengo vai jogar lá ou não, hein, Chaibe? Exatamente. E além do Flamengo querer jogar no Maracanã, ele também está alegando que tem direito a camarotes também, né? Ao valor dos camarotes. Para ver o Fluminense campeão? Eles querem ver de camarote? Na verdade, querem a grana, né? Do camarote, que é bem caro. O metal. E o Flamengo tá alegando que tem direito à parte dos camarotes, a Conmebol faz-me rir, não, né? O Fluminense também fala que não. E já especula-se até que um novo palco, a Conmebol já está atrás de um novo lugar para ser a sede da final, e o escolhido seria o Morumbi, em São Paulo, porque é perto do Rio de Janeiro, não ia prejudicar tanto os torcedores que compraram bilhetes para o Rio de Janeiro, argentinos também, mas o Morumbi pode ser uma opção caso não entre em consenso Flamengo, Boca Juniors, Fluminense e a Conmebol. Se ele seguir a risca, ele tem o direito mesmo de querer o estádio, mas eu acho que é algo plenamente conversado, né? Um bom diálogo. Tudo bem, envolve dinheiro, envolve essa questão de camarote. Até rivalidade eu acho que isso tem que ser colocado em pauta, mas nada como bom senso. Eu sou a favor do diálogo, acho desnecessário entrar numa briga, né, entre Fluminense e Flamengo. Eu acho nada como diálogo, a conversa entre os representantes, para o Flamengo também acalmar um pouquinho e fazer com que a decisão seja no Rio de Janeiro, sem dúvida. E se acontecer a mudança, que falta de credibilidade da Conmebol. Meu Deus, né? 5 anos são 3 mudanças de sede na final, né? Mas assim, e tem outro aspecto aí que, assim, poxa, com todo o respeito, o Morumbi é um baita estádio, tudo bem, mas o Fluminense é o Maracanã. E outra, atmosfera. A atmosfera, a vibe, é diferente. Então, assim... A própria invasão argentina, ela se dá também por ser no Rio de Janeiro. Não tenha dúvidas. É uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, com vários aspectos turísticos, atrativos também. Não que São Paulo não tenha, mas o Rio de Janeiro, ele é um cartão de visita do nosso país. Dúvida. Com todos os problemas que a gente sabe que existem no Rio. São 4 horas e 22 minutos, nós estamos com a enquete sobre o VAR, porque hoje é o dia do profissional da informática, dia do profissional da TI, tecnologia da informação. E nós estamos recebendo os primeiros áudios. Põe no ar, Elton Grimaldi. Boa tarde, povo abençoado da CBN. A seleção ontem deu vexame. É isso aí. Mas vamos ver o Palmeiras hoje como que vai ser, né não? Isso aí, forte abraço, Derivaldo Souza, sempre ligado aí na CBN. Obrigado, Derivaldo, nosso corredor, mais um. Boa tarde aos amigos da CBN, do Arena Esportes, aqui é o André de Campinas, o sorveteiro.
O VAR só trouxe problema. Depois que criaram o VAR, só deu mais confusão do que mais atrapalhou do que ajudou. Mais atrapalhou do que ajudou. Tem mais um? Tem mais. Boa tarde, Lupe. Aqui quem fala é o Neto, da região do Campo Grande. Campo Grande nos Eu abraça. senti saudade hoje do meu amigo Eliel Almeida. Caiu, né? O negócio é o seguinte, eu sou a favor sim do VAR. Tá bom. O VAR hoje, ele tá no lugar daquele velho tira-teima, lembra? Quando tinha de primeiro? Que a Globo mostrava. Era mais rápido. É isso aí. O VAR é muito confiável. Tecnologia de ponta, entendeu? Então é o seguinte, eu sou a favor sim do VAR. Boa tarde, boa programação para vocês aí. Tchau. Muito obrigado. Boa tarde e uma excelente tarde a você também, a todos do Campo Grande, hein? Campo Grande. É distrito Campo Grande, não, né? Já teve, eles queriam emancipar, né? Uma época, mas é distrito, né? Olha lá. Naldo Bene, aliás, é distrito? Morador. Morador, Naldo? Morador. Naldo Você Bene, votou na época lá? Teve? Não votou. Perdemos, né? O interesse do bairro é emancipar, né? É isso, ele só faz sinal de positivo porque tá isso. certo, né? Mas Naldo é um representante do bairro. Campo Grande nos abraça. E tem mensagem de texto aqui, o pessoal. Então põe no ar. Cutucando o Corinthians, hein? Aqui até sobre o Timão também aqui. O Clécio Palhares, de Campinas, falou depois que o VAR chegou no Brasil, o Corinthians nunca mais foi campeão. Assim também como o amigo aqui tem um o bando de Jonathan Lima. Também tá dando uma 2019 cutucada. do Timão, O Corinthians falou que São Paulo perdeu ontem só para ajudar o futuro rebaixamento do Corinthians. Também aqui um abraço pro amigo Paulo. O Paulo tá falando contra o VAR no Brasil, pois além de não diminuir as polêmicas por conta do mau preparo dos árbitros, ainda tira a emoção do gol, viu, Lupe? Você concorda com isso, William Cabelo? O VAR tira a emoção do gol, porque os narradores de rádio, de TV, a gente vê aqui, porque nós transmitimos os jogos de Ponte e Guarani, a gente percebe que tanto o Carlos Cabela, o Júlio Nascimento e o Marco Guarizo, toda vez que um gol acontece e causa ali uma certa demora, eles não gritam com tanto afinco. Você acha que o VAR atrapalhou um pouquinho essa questão da emoção, como disse o nosso ouvinte? Eu acho que a emoção atrapalhou, mas o VAR, na minha opinião, é um mal necessário. Mal necessário. Como disse o Carlão, ele precisa ser melhor operado, ter uma adaptação melhor e isso gerando o quê? A celeridade para que não se tenha tanta demora na checagem de um impedimento, do gol. Imagina pro narrador, imagina pro Guarizo. Cara, é um anticlímax, né? Eu ia falar uma palavra que eu não posso por causa do horário. Certo, mas a gente entende. Entendeu? Tira aquela energia do narrador. O T maiúsculo? Exatamente. Entendi. Muito bem. Isso não é palavra. Assim, eu acho que cabe. Pode, vai. Pode falar. Se tira consagre. Eu acho que tira o tesão do narrador. Não, tira o tesão do narrador. Pô, Isso, o narrador se prepara, pega a aguinha, faz o aquecimento vocal, Verdade, pega as escalações. Se prepara para o evento. Tem todo um processo. Assim, aí ele chega, aí o cara fica 7 horas para checar e anular. Ou pior, não sei se é pior, se anula ou ele tem que gritar o gol novamente. Também. Porque é uma outra situação, né? Então... Sabe o que eu acho que acontece, Carlão, Scheibe, Cabelo? Eu acho que o VAR, em algumas situações, ele tem interferido demais nas decisões do campo. E o árbitro no campo, sem o recurso da tecnologia, ele tá inseguro. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar o gol do Atlético Goianiense contra a Ponte Preta. O primeiro gol. O Daniel tá falando isso aqui também. Cara, o lance, ele era muito difícil. Era muito difícil, mas assim, dava pra perceber que o jogador tava um pouquinho à frente. Eles estavam numa dificuldade. Cara, acho que foram 7 minutos. Tudo bem, foi um lance de gol, mas, por exemplo, uma expulsão que o árbitro acaba... Teve um jogo do Londrina e Vila Nova e Botafogo, que o VAR chamou o árbitro para expulsar um cara do Botafogo e o lance já estava seguindo. Nossa. A minha opinião a respeito do VAR, eu acho que o VAR, ao invés de colaborar e ajudar, ele quer ser o ator principal da partida. E eu acho que é aí que está o grande erro. Além, é claro, da má formação dos árbitros que operam essa excelente ferramenta. Eu acho que o princípio de tudo é a qualidade dos árbitros, né? Infelizmente o Brasil passa por um momento muito complicado com relação à arbitragem. Agora, em algumas situações, o VAR poderia participar menos, né? Ou também ajustar algumas coisas. Por exemplo, a linha de impedimento poderia ser maior, né?
inadmissível, inadmissível não, mas é muito triste você marcar um gol e esse gol ser anulado por um cabelo. Por um cabelo. Sabe? Por um fio de cabelo. Por um cabelo? Por um fio de cabelo. Cabelo? Pra nós amantes do futebol é muito complicado. Cabelo? E outra, lances que geram interpretação, não poderia ter o VAR, no meu modo de entender. Então o VAR seria útil para o impedimento, com a linha maior. Entrou o gol, né? A bola entrou ou não entrou. Isso é importante. Agora, pênalti é muito interpretativo. Tem pênalti que eu acho que foi, você acha que não foi, entendeu? Então, e com o VAR gera mais discussão. O ouvinte aqui, o Elby Hoffman, fala que deveria ser igual no vôlei. Cada capitão da equipe também ter direito, isso. Ter direito a uma legal, revisão essa é por boa. lance. Essa é boa. Tem mais opiniões por texto? Por texto tem muitas aqui. Então manda mais uma pro o Marcos de Hortolândia. Hortolândia nos abraça. É muito legal, Hortolândia. O VAR é muito bom, as regras têm que ser mudadas. O de impedimento, principalmente. O futebol tem que ser justo, diz ele aqui, o Marcos de Hortolândia. Quem mais aqui? Vamos ver. Meu amigo Ademir tá mandando mensagem. Ademir da Guia. Grande Ademir lá de divino. Tu. Já tá nervoso pro jogo do Palmeiras às 7 horas, E tu nos abraça. De uma forma grandiosa. Segunda-feira o bicho vai pegar. Vai, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, hein, Chaibe? Tem áudio também, se quiser. Então, manda mais um áudio pro ar. Nossa, tá alto o rádio, hein? Bom dia, tão nobres comunicadores. Hoje eu vou ficar só no cumprimento. Eu não vou responder a enquete, vai que vocês fiquem bravos e me punam. E eu não posso mais escutar esse excelente programa. Não é só a bola que pune, não. A Arena também. Bom, já que você não emitiu a opinião, a gente amanhã não vai colocar sua opinião no ar. Sabonetou, tá fora. Amanhã tá fora. Pega o número dele aí, Chave, já. Bloqueia. Bloqueia, amanhã a gente libera na segunda. Mais um. Alô, Arena. Alô, quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Milton de Paulínia. Opa. Eu sou totalmente contra o VAR. Certo. Esse VAR aí, calma. Na minha ideia, tem mala preta e tem muito rolo. Acabar com isso aí, que isso aí só prejudica a ponte. Obrigado. Agora entendi. Tem muito torcedor da ponte. Olha, olhando por esse prisma, nessa ótica, nessa visão. Tem mais um? Manda mais um, Elton. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Eu sou a favor do VAR, só não sou a favor da demora. Demora. Porque às vezes o lance é tão simples de resolver e demora tanto, 5 a 7 minutos. Para resolver uma jogada que tá na cara que foi impedimento, tá na cara que o gol não valeu, tá na cara que bateu na mão de alguém, e demora 5 a 7 minutos para resolver. Essa é a única coisa que eu não gosto do VAR. Dos demais eu acho interessante porque acabou aqueles gol Mandrake, aqueles pênaltis que o juiz dá Mandrake, ninguém é roubado. Tá aí a opinião do nosso vídeo. Tem mais uma opinião? Pode pôr mais uma, Elton, por favor. São 4h31 Boa da tarde tarde. a todos, tudo bem? É o Daniel. Ô, Daniel, beleza? No Brasil eu sou totalmente contra. Certo. Eu vou mandar uma imagem aí do jogo da Ponte Preta. Aquela imagem. E vocês vão ver. O primeiro gol do Atlético Goianiense lá estava impedido. Sim. E o cara não deu. Então o VAR veio a camisa. Dá uma olhada na imagem, depois você me fala. A gente viu a imagem, né? O Fábio Chaib já trouxe a imagem. A gente já viu bastante também esse lance do Atlético, o primeiro gol. Daqui a pouco a gente traz mais opiniões. São 4 horas e 31 minutos. Sabe o que aconteceu hoje, William Cabelo? Você que é o rei do futebol aqui do nosso interior, porque no próximo bloco a gente vai falar de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, incluindo Ponte Preta e Guarani. A Federação Paulista de Futebol definiu o formato da nova divisão em São Paulo. A4. A Série A4. Que faz parte da primeira divisão. Exatamente. A1, A2, A3, agora A4. E A4. Já tem que ir pro repórter? Então daqui a pouco a gente fala da série A4. O Varda. É o VAR, é o Elton VAR. A gente vai falar, ele manda voltar o lance. Beleza. A gente vai pro repórter CBN e daqui a pouco a gente fala sobre a série A4, que foi definida hoje pela Federação Paulista. Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Guarani e tem o sarcófago. A gente volta já. Arena CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 19 de outubro de 2023. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra que o país trava contra o Hamas será longa.
O número de mortos no conflito já passa de 5 mil. São 3.785 do lado palestino e 1.402 mortos em Israel. As declarações foram dadas durante um pronunciamento ao lado do premier britânico Rishi Sunak, que visita Israel nesta quinta. A agenda do primeiro-ministro do Reino Unido também previa discutir com Netanyahu a abertura de um corredor para que a ajuda humanitária chegue à faixa de Gaza. O premier britânico busca um acordo que permita a saída de britânicos que estão na região. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a beneficiários do Bolsa Família um valor adicional de R$50 por criança de até 6 meses. Ao todo, cerca de 283.700 famílias receberão valor extra em outubro. De acordo com o banco, serão pagos 6 parcelas mensais do valor às famílias já cadastradas no programa do governo federal, desde que o bebê tenha sido registrado no cadastro único. O valor irá se somar aos R$600 do Bolsa Família. Gravuras rupestres esculpidas em paredes rochosas há mais de 1000 anos voltaram a aparecer em Manaus devido à seca histórica na região. O Rio Negro registra o nível mais baixo em 121 anos de medição. As gravuras, conhecidas como caretas, estão localizadas dentro da área urbana da capital amazonense, em uma região conhecida como Praia das Lajes. O local foi o primeiro de Manaus a ser registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. CRM Services. Consultoria especializada em sistemas de gestão. Torcedor do Santos, hoje tem decisão pro Peixe. Mário Quintino está chegando para trazer as informações das estradas aqui da nossa região. Boa tarde, Mário. O coração tá tranquilo para hoje? Já devidamente ansioso, viu, Lupe? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pelo menos 3 pessoas já me perguntaram sobre, viu, hoje. E hoje é um jogo decisivo. Se não ganhar, azeda a coisa pro Peixe, hein? E as estradas, Mário? Vamos lá, então. Eu trago informações, a gente vem acompanhando desde ontem interdições que começaram de forma parcial lá na rodovia Campinas-Montemor para quem vem em direção de Campinas. São 2 pontos, o primeiro deles à altura do quilômetro 6 em Hortolândia e também no quilômetro 3, pouco antes da Panzan. Isso por conta das chuvas, teve ali problemas na pista e obras vão começar nesses 2 trechos da Campinas-Montemor. Enquanto isso não acontece, segue com a interdição, então atenção, você que vem em direção da Alix da Cunha em Campinas, inclusive a situação é complicada, ali à altura do quilômetro 3, tem pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Para quem vem a Campinas, uma opção saindo de Hortolândia, seguir pela Bandeirantes, por enquanto, segue aí sem maiores dificuldades. Eu trago informações também, Lupe, para o nosso ouvinte que segue na Dom Pedro, porque já diminui a velocidade chegada para a rodovia Anhanguera, região lá do Nova Aparecida. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação aqui da CBN para atualizar a situação das estradas e também do trânsito aqui na nossa cidade. Agora 4h37. Aproveite essa oferta com serviço custo zero na AutoZone. Compre 2 palhetas Aerofit Bosch e ganhe um limpa-para-brisa Radiex. Pensa pra quem entende. AutoZone, autopeças e acessórios. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. O técnico Horácio Dileu, da equipe de Campinas, pela primeira vez na temporada, está com o elenco completo, porque o Adriano acabou voltando da seleção brasileira e o Bruno Lima, que defendeu a Argentina no pré-olímpico, também se apresentou nesta semana ao técnico do time campineiro. Porém, esses 2 atletas vão voltar a desfalcar a equipe por conta dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Bruno Lima vai defender a Argentina, enquanto o Adriano vai defender a seleção brasileira. E uma nota oficial do Vôlei Renata para informar aos amantes do vôlei que a equipe masculina não tem ligação nenhuma com o vôlei
Campinas, o Campinas Vôlei, né? O time feminino recém-criado e que, por falta de apoio, não conseguiu aí manter o calendário para a temporada 2023. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Procurando expertise em sistemas de gestão? Não procure mais. Conheça a CRM Services, a maior consultoria em ERPs do país. Somos especialistas em Proteus, RM, DataSul e Fluig. Com mais de 14 anos de experiência, nossa equipe está pronta para transformar o seu negócio. Na CRM Services, entendemos que cada desafio é único e é por isso que oferecemos soluções personalizadas para atender às suas necessidades. Acesse crmservices.com.br e saiba mais. Valeu a pena esperar. Agora é a sua vez na Daruge Chevrolet. Toda linha com até 15 mil de desconto e financiamento sem juros. Isso mesmo. Toda linha com até 15 mil de desconto e financiamento sem nada de juros. Quer mais? Licenciamento e IPVA 2023 grátis. Eu disse que valeu a pena esperar. Mas corra. É só essa semana na Daruge Chevrolet. Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 1937534400. No trânsito, escolha a vida. A Clínica Veterinária PUCVET estará no Pet Place, no Galeria Shopping, de 29 de setembro a 29 de outubro. Cadastre seu pet para microchipagem gratuita. Confira a programação. Acesse www.puc-campinas.edu.br/PUCVET e saiba mais. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. São 4 horas e 41 minutos. Só pra gente matar o assunto, quarta divisão, sabe por quê? Tem clubes da nossa região envolvidos na competição que começará a partir do dia 28 de janeiro de 2024. Vamos lá. Independente de Limeira. De Limeira. O Galo da Vila Esteves. O Galo da Vila Esteves. Vamos ver mais aqui. Rio Branco. O time de Americana. Rio Brancão tá online. Vamos lá. E União Barbarense. União da 13. Leão da 13. São as equipes que vão participar. E o que tem de diferente? Os 16 clubes poderão inscrever jogadores sub-23 com a possibilidade de até 5 jogadores acima da idade. Começa dia 28 de janeiro e terá 2 vagas para o campeão e o vice para a Série A3 de 2025. E logo tá sendo arbitral da 2, hein? Lembrando que tem 15 de Piracicaba, Primavera de Indaiatuba e Capivariano, hein? Tem Rio Claro, tem Velo Clube. A outra novidade da A4 aí é que os times poderão participar da Copa Paulista, diferentemente desse ano. Os times que disputam a A4 podem disputar a Copa Paulista. Porque os times que disputam a 4ª divisão, quando não tinha a 5ª, eles não podiam jogar, né? Então agora houve essa adequação ao regulamento. Os times que estão na Série B, que hoje é a 5ª divisão, ainda não estão impossibilitados, né? Exatamente. De jogar a Copa Paulista. Estaremos atentos aí aos arbitrais aí, trazendo as informações dos times da nossa região, com certeza. Até porque a região de Campinas nos abraça, né, Fábio? A região metropolitana de Campinas. Exatamente. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro de Série A. Rapidamente, nós temos alguns jogos aqui que complementam a 27ª rodada.
O Santos vai encarar o Bragantino, final de Copa do Mundo pro Peixe contra o Bragantino, porque se não vencer, ele tem o mesmo número de pontos que o Vasco. Mas se o Santos não vencer... E aí tem o Corinthians. Rapaz, será que é isso mesmo? Se o Santos ganhar... E o Corinthians perde, de repente? E o Corinthians perder... O Corinthians joga com o Fluminense, né? O Corinthians joga o Vasco, né? O Vasco jogou ontem. Só que o Corinthians fica como primeiro fora da zona, né? Que situação, hein? Fica perigoso. Jogos interessantes hoje, então, né? O Corinthians encara o Fluminense, o Cruzeiro encara o Flamengo, Palmeiras e Atlético e Santos e Bragantino. Então, desses 4 duelos que fecham a rodada, a gente precisa ficar de olho em Santos e Bragantino, Fluminense e Corinthians. Eu tô certo ou eu tô errado, Carlos? Tá certo. E dentro do nosso Campeonato Brasileiro, nós temos 3 campeonatos. Temos o Campeonato do Botafogo, contando os minutos ou as rodadas para sagrar-se campeão. Temos uma decisão em relação à fase de grupos da Libertadores, que está interessante, que é Palmeiras, que é Flamengo, o Atlético Mineiro correndo por fora, mas se vencer o Palmeiras hoje também entra no bololô ali. E a zona de rebaixamento, que essa tá pegando fogo. E hoje é um jogo muito complicado para o Santos, porque o Bragantino ainda tem aí alguma possibilidade de título, embora remota, mas existe, né, matematicamente esta possibilidade. É um jogo em que promete, olha, muitas emoções para o torcedor santista. Agora, o Santos pode encaixar mais uma vitória, né? O Santos vem aí de jogando 3 na Vila com o apoio do seu consecutivas, torcedor. e se vencer vai quase para o meio de tabela. Não se distancia muito do Z4, mas em termos de colocação vai quase para o meio da tabela. Respira um pouco, né? Respira e dá Agora uma... o Coringão tem que tomar cuidado, hein? Cuidado. Não joga Moscado, não joga Veríssimo. Renato Augusto pode reaparecer, mas jogo duro contra o Fluminense. E tem o Palmeiras, hein, Chabi? Você estará presente representando a CBN, né? Claro. Para acompanhar toda a movimentação. Exatamente. Às 7 horas da noite, Palmeiras sem Abel Ferreira no banco de reservas. Na João Casa Martins está suspenso. Abel Ferreira mais uma vez. E o Palmeiras tentando essa vaga na Libertadores, já que o campeonato, mesmo a conquista do troféu, está muito difícil. Palmeiras encarando um bom time do Atlético, que na rodada passada perdeu pro Curitiba em casa, resultado surpreendente até. Palmeiras e Atlético se conhecem muito bem, né? Disputaram a Libertadores esse ano. Filipão mais uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que faz parte da cúpula palmeirense, que vive os meandros do Allianz Parque, um dos organizadores da festa junina do Palmeiras, Isso. né? O Arraiado Verde. O Arraiado Verde, e você tem um bom trânsito em todas as alas, seja Mustafa, seja Paulo Nobre, seja Márcio Papa, seja Leila Pereira. Serafim Del Grande. Serafim Del Grande, Salvador Hugo Palaia. Ele que indicou Toninho Cecílio. Verdade. É. Como que repercutiu, ontem você colocou à mesa esse assunto, mas agora sério, como que repercutiu nos grupos do Palmeiras aí este eventual apoio ao Vasco da Gama da Crefisa, caso o Pedrinho seja o presidente do Cruz Maltino? Porém, pega mal, né? Mesmo não sendo a Leila que tenha dado o apoio, sim, o marido dela, que é o dono da lancha, né? É o dono da lancha, mas... Isso, é o cabeça branca. Mas não tem nada ainda concreto como relação ao Palmeiras. Quem tem relação ao Palmeiras é a própria Leila. O dono do Tutu é o cara, né? Sim, mas as empresas estão no nome dela, né? O nome da Leila. Mas o apoio seria apoio pessoal do José Lamáquia. Que é vascaíno, né? Ela é vascaína, né? Ah, a Leila é vascaína. Sempre foi vascaína. Uai. Mesmo? Veio pra São Paulo com 17 anos apenas. Ela já falou isso também, que torcia pro Vasco por causa da família. São clubes irmãos. O José Lamáquia é palmeirense, sempre foi palmeirense. Eu achava que era o contrário, de verdade. Eu achava que ele era o Vasco e ela Palmeiras. Não. Mas tá dando uma confusão aí, porque eu até brinquei no começo, ditadura aí, né? Porque tem muitos grupos de consulados que estão protestando contra ela. Ela foi lá e excluiu esses grupos do site do WhatsApp, Palmeiras, né? do WhatsApp. Tá uma ditadura forte mesmo no Palmeiras. O pessoal tá na bronca com a Leila Pereira lá, hein? A gente torce para que não tenha aí um divórcio entre os dois, porque eu não queria ser o advogado para cuidar da separação dos bens, hein? Porque deve ser uma confusão. Algo estilo Piquet e Shakira, né? Mais ou menos isso, mais para mais, né? Gisele Bündchen e Tom Brady. É uma situação que envolve muita grana. Quem tem lugar de fala único aqui na mesa é Fábio Chá. Ô, louco, a gente fica excluído porque assim... lugar de fala, O lugar de fala aqui é apenas o Fábio Chá. E hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Série B. Atenção, torcedor da Ponte e do Guarani, confrontos que interessam mais o Guarani do que a Ponte, né? Na verdade, a Ponte aqui é o Tombense. O Tombense com o Atlético, né? Com o Vila, né? O Vila encara o Tombense lá em Tombos hoje às 7, daqui a pouquinho, 7 horas da noite. E tem Atlético Goianiense e ABC que se enfrentam às 7 horas da noite também.
Duelos importantes pro Bugre, hein? Duelos importantes. Nossa, como o Atlético cresceu no segundo turno, né? Cresceu e eu acho que veio pra ficar. É o líder do retorno, né? Chegou pra ficar no bloco dos primeiros colocados. Fez investimentos importantes, né, em termos de Série B, né, dentro do limite técnico da Série B, e tem tudo para vencer o ABC. Mesmo o ABC dando sinais, né, de recuperação, já foi, né? mas já foi. Tardiamente. E o Atlético Goianiense tem tudo para conquistar os 3 pontos. Agora o outro jogo já é mais equilibrado, né? Mesmo o Vila estando num patamar acima do Tombense, mas o Tombense ainda sonha em sair. E o jogo é em Tombos, né? Não é em Muriaé. É lá não. onde Lupe... Você já foi? Cara, você fez em Tombos ou em Muriaé? Eu passei. Pra você ir pra Tombos, você passa em Muriaé, né? Mas eu fiz em Tombos. Eu fui fazer um jogo entre Botafogo e Tombense. Rapidinho a história. Lá é caldeirãozinho, né? Caldeirão, mas ele passou por uma reforma, né? Por isso que tava Tombense estava disputando os jogos da Série B desde o ano passado em Muriaé. O que acontece? A gente foi fazer o jogo Série C do Campeonato Brasileiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Tombense. Saímos a excursão da imprensa ribeirão-pretana e fomos até Tombos. Uma viagem longa, cansativa, você passa o estado de São Paulo, você entra em Minas, você entra no estado do Rio de Janeiro e volta para o estado de Minas para chegar até Tombos, saindo de Ribeirão Preto. E quando a gente passou, Tombos é uma cidade pequena de Minas Gerais. Nós passamos, não tem sinal de internet, GPS ainda estava começando, a gente viu a placa e foi. Foi indo, só. O cara tinha, só é reta aqui que vocês vão chegar em Tombos. E a gente andando, a gente saiu 5 horas da manhã de Ribeirão Preto, isso era 6 horas da noite, a gente não tinha chegado. Deus. Até que a gente parou num posto e perguntou pro frentista, amigo, Tombos, falta muito pra chegar? Ele falou, rapaz, vocês passaram 20 quilômetros, vocês têm que voltar, porque a placa da cidade a gente não viu. E aí você precisa contornar uma Ela estava tombada? Não, ela estava em pé, mas ela estava apagada. Apagada. Sabe quantos habitantes tem Tombos? 5 mil? 8.201. É isso. E aí a gente acabou chegando. Mas a equipe do Tombense tem um alto investimento porque é de um grande empresário do meio do futebol brasileiro, né? Do Eduardo Duran. Eduardo Duran. Mas aparentemente vai jogar a Série C do ano que vem e hoje Tombos é o palco da partida contra o Vila. E só um detalhe importante aí a respeito de Série B, a gente comentava sobre o jogo da Chape, que tem uma interferência muito forte com o jogo da Ponte, porque se a Chape empatar com o Sport amanhã, ela passa a Ponte Preta. Porém, esse jogo pode não acontecer, porque a Chapecoense ela teve problemas para pegar o voo da delegação de Chapecó, que tinha destino Guarulhos e de Guarulhos Recife. Por conta do forte nevoeiro, o avião que veio de Guarulhos não conseguiu pousar em Chapecó e a delegação não embarcou para o jogo contra o Sport, que está marcado para amanhã, 9h30 da noite. A Chapecoense acabou emitindo uma nota a partir... há 1 hora atrás, que o voo que levaria a delegação de Guarulhos, que levaria a delegação a Guarulhos, onde aconteceria a escala para Recife, não conseguiu pousar em Chapecó na manhã desta quinta-feira por conta das condições climáticas. O clube reitera ainda estar em contato direto com a Federação Catarinense de Futebol e com a Confederação Brasileira, de modo de encontrar uma solução para o imprevisto. E qual seria essa solução? O adiamento do jogo. O Sport também emitiu uma nota que está seguindo normalmente os protocolos para cumprir a programação e o que for indicado pela tabela da Série B. Ou seja, o Sport está concentrado, vai para o jogo, só que ainda aguarda uma decisão da Federação Paulista. Portanto, a Chapecoense não viajou, não conseguiu embarcar para Recife, para São Paulo e depois para Recife, e com isso pediu o adiamento da partida, mas ainda não houve uma resposta da CBF em relação a esse caso. Se for adiado, pode acontecer na segunda-feira, né? Justamente o jogo junto com a Ponte Preta e Ituano, que se enfrenta na segunda-feira às 8 horas da noite. São 4 horas e 52 minutos. A gente faz mais um intervalo e daqui a pouco a gente vem com o Sarcófago e também tem o Palpitando Arena. Carlão de Freitas, William Cabelo e Fábio Scheibe vão palpitar a respeito dos jogos da Série A e da Série B que agitam esta noite gostosa de quinta-feira. A gente volta já. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. A jornada da superação humana. Esse é o tema da palestra pública e gratuita oferecida pela Fundação Logosófica de Campinas, dia 26 de outubro, 19h30.
Muito mais do que a possibilidade de superar-se, a realidade da vida consciente, como uma grande jornada, está ao alcance de todos. Conheça como. Dia 26 de outubro, 19h30, no auditório da Sescom. Estacionamento no local do evento. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida? O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaretaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. São 4 horas e 54 minutos e 30 segundos, horário oficial de Brasília, e nós estamos de volta com o Arena CBN. A gente está falando e pedindo a opinião dos ouvintes a respeito de VAR, porque hoje é o dia do profissional da informática. E o futebol foi até a informática e pegou o VAR. Tem muita gente. Tem muita gente? Muita. Oh, É gente que ouve Então a gente. chama o próximo. Chama. Elton, solte os áudios, por favor. Boa tarde, galera do Arena. Eu sou a favor do VAR, só não sou a favor de quem fica atrás dele. Pecinha, né? Isso sim. O VAR e a tecnologia não tem culpa nenhuma desses incompetentes que coordenam ele e ficam atrás dele. Mais um. Boa tarde, pessoal do CBN, edição de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu nos abraça. O VAR é super bem-vindo. E se tivesse VAR naquele dia que era uma semifinal, que a Ponte Preta jogou lá no Itaquerão, que Renato Cajá fez 1-0, legítimo. Bem lembrado. O Corinthians não tinha ido para a final. Lembram-se disso alguns anos atrás? Opa! Eles deram impedimento. Mais uma vez assaltando a nossa Ponte Preta. Claro. E com o VAR, isso jamais teria ocorrido, porque não tinha como voltar atrás com essa decisão. Eu fiz esse jogo, o Juninho, que hoje tá no América Mineiro, jogava bem, tava na Ponte, bateu, Cassião deu um rebote, Cajá foi lá e pumba, caixa. Ponte tava jogando muito bem esse dia. E aí o juizão bem encaixada, né? Tava bem. Podia ter torcida bem. adversária ainda, eu lembro direitinho. Podia, aí a Ponte jogou bem. Aí o Corinthians tava vivendo um grande momento também. Renato Augusto que fez o gol. Mais um. Boa tarde, amigos da CBN. Eu acho que o VAR é necessário. Embora errem muito, mas é necessário porque deixa o resultado mais justo. E também tem uma coisa, por que o Flamengo não reclamou que queria o estádio quando foi sorteado lá no começo, que foi decidido que ia ser o Maracanã? Só porque ele tá fora da final, agora quer o estádio? É a opinião minha. Eu acho que sua opinião, por enquanto, é melhor. É pertinente. A respeito do estádio, foi a melhor. A do VAR também. Mais um. Boa tarde, CBN. Boa tarde. Olha, para avaliar aí a questão, para falar sobre a questão da arbitragem do VAR, eu sou favorável que haja uma profissionalização dos árbitros. Ok. O VAR em si, eu até acho que tirou um pouco aquelas margens de erros que existia. Porém, eu acho que falta profissionais capacitados para operar esses aparelhos, ok? Ok, obrigado pela participação. Opa! Olha isso. Chegou o momento dele, de William Cabelo, que mergulhou no acervo EP. Tá Correto, certo, né? perfeitamente. É porque mudou a nomenclatura, a gente tem que seguir os protocolos da empresa. Ele mergulhou no acervo EP e resgatou um jogo que envolve o Guarani. E o Guarani jogou com quem, William? Com o 15 de Jaú. E esse jogo entre Guarani e 15 de Jaú, ou 15 de Jaú e Guarani, não sei, ele aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Destaque pra mim o jogador do 15 de Jaú. Wilson Mano. O Wilson Mano. Que ano foi esse jogo, Fábio Scheib?
Somando, deve ser 85. 85 ou 86? 85. Decida se vai embora ou... Depois brilhou no timão, Wilson Mano. Decida. 80 aí? 85. 85. E aí, Decida? Gostei, boa lembrança. Decida! Milionários é rico, né? 84, Wilson Mano depois foi pro Corinthians, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Para você que está acompanhando no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, a reportagem do jogo. Para você que está no FM ouvindo e curtindo o sonzão da CBN, você vai ouvir o áudio da reportagem da época. Põe no ar. O Palmeiras foi a Campinas, ficou dentro do octogonal decisivo, mas fora da Taça de Ouro. Pegou o melhor time do campeonato, perdeu feio, Ponte 3-1. Oswaldo, chutando com precisão, fez Ponte 1-0. E sobre o 15 de Jaú, que começou com este pênalti sobre Chiquinho Carioca. Roberto foi para a cobrança batendo forte no meio. Só que o goleiro não pegou. Guarani 1-0. Nem 3 minutos depois, cruzamento de Chiquinho Carioca. Neto recebeu, dominou e chutou de esquerda para fazer Guarani 2-0. Um bom começo de reação que continuou no segundo tempo. De novo Chiquinho Carioca, com gripe e tudo, fazendo cruzamento. Roberto e a zaga do 15 não chegaram junto, mas Neto pegou a sobra de primeira. Guarani 3-0 para a alegria da torcida e do próprio Neto. Com cambalhota e tudo. O quarto gol foi de Edel, cobrando falta. Nós só tivemos um pequeno probleminha no YouTube, mas a gente ouviu aí o áudio da reportagem da época. Alguém acertou, William, ou não? Não. Nós acertamos. Nós acertamos. O jogo foi 19 de outubro de 83, Paulistão 83, Guarani 4, 15 de Jaú 0. Matéria aí de Arnaldo Bocato. A trilha, pra quem não sabe, é do grupo Absinto, liderado pelo Silvinho Blau Blau, né? O Guarani goleou com Sidmar, Edel, Júlio César, Wilson Gotardi, Zé Mário, Toninho, depois Vicente, Rubens Feijão, depois Banana e Everton, Chiquinho Carioca, Roberto e Neto do técnico Enio Andrade. 15 de Jaú de Jair, Fonseca, Tobias, Luiz Carlos e Cidinho, Wilson Mano e Nívio, Zé Carlos, Reginaldo, Kleber e Arone, do técnico José Galineto. José Galineto já... Opa, treinou a ponte. Que isso, cara? Que agressividade. O José Galineto já faleceu ou não? Ele treinou muito tempo o Botafogo lá de Ribeirão. Aqui ele treinou a ponte, não sei se ele teve passagem pelo Guarani. A ponte, lembro da ponte. Ele trabalhou mais naquela região mesmo, né? De Ribeirão, ali de... Mas acho que não faleceu, não. Não faleceu, não. Bom, o Enio Andrade já é finado, né? Sim, Andrade, sim. Década de 80 de ouro do Guarani. Olha o time do Guarani, cara. Sidmar, Júlio César, a zaga, Júlio César e Wilson Gotardo. Nossa. Ali na meiuca, Rubens Feijão, que veio do Santos, que era muito bom. O Everton de São Paulo, do Londrina, Everton do Corinthians. Pô, e o ataque tinha Roberto, Coração de Leão e Neto. Roberto jogou no esporte. No esporte. Seleção brasileira. Seleção. E Neto, jovem Neto, já titular em 83, fazendo muito golaço. Zé Ferreira. Bons tempos podiam voltar, hein, Cabelo? Nossa, e o 15 de Jaú. mas são bons tempos que não voltam mais. É verdade, Fábio. Cara. Mas o futebol campineiro tem que se reerguer cada vez mais. Vamos lá, palpitão do Arena, hein? Vai! Vocês estão preparados? Opa! É porque eu perdi os jogos. Agora achei. Vamos lá. Começando com Palmeiras e Atlético Mineiro, Fábio Scheibe. Empate. Pessimismo, Seca caramba. E aí, ô Cabelo? Palmeiras. Aí sim, e aí, Carlão? Dá Verdão. Eu acho que dá Atlético. Eita. Cruzeiro e Flamengo, Carlão. Flamengo, Tite. Flamengo. Cabelo. Empate. Scheibe. Flamengo e o Cruzeiro precisa ficar de olho também, tá perto da zona de rebaixamento. Santos e Bragantino, Scheibe. Bragantino, futuro campeão brasileiro. Ih, sai fora, ô. E aí, Cabelo? Santos. Peixe. Eu acho que dá empate. Fluminense e Corinthians, Cabelo. Fluminense. Scheibe. Empate. Eu vou de empate também. Vocês são tudo... Um copia os palpites do outro, vocês não têm personalidade. Rodada 33 de 38 da Série B, Tombense e Vila Nova. Scheibe. Empate. Cabelo. Vila Nova. Tombense. É em Tombos, né? É em Tombos. Tombense. Atlético de Goiás e ABC. Dragão. Eu acho que atropela. Dragão. Massa. Dragão e Vitória já estão lá, eu acho. Eu também acho que dá Atlético aqui.
A gente já tem que entregar ou a gente pode falar? Tem áudio, então? Ih, então bora. Então bora, mais uns 25 áudios até 5 horas, dá tempo, né? Mais um! Boa tarde, Arena. Boa tarde. Sobre a demora do VAR, eu acho que muito em breve isso vai mudar. Vai colocar a inteligência artificial para analisar. Seria Aí vai ser uma análise mais rápida, né? mais complexa. E outra coisa, sobre o impedimento, me desculpa, é a minha opinião. Tá bom. Mas eu acho que até 20 centímetros a mais ou a menos não vai fazer diferença. Se o cara cabeceou a bola porque ele estava 30 centímetros na frente, se ele tivesse 30 centímetros atrás, ele ia cabecear do mesmo jeito, cara. Mas é algo, eu só discordo do tamanho, né? Concordo, como diz o tamanho não é filósofo. documento, né, Carlos? Eu Não, mas, por exemplo, com o 30 relação ao centímetros é tamanho. uma régua, é muito pequeno para uma questão de campo. É uma né? ideia do que... Arsene Wenger, né? Essa, de isso. colocar um pouco mais pra frente, não ser impedimento. O que tem é algo que vale a pena discutir. Que o cara não leva vantagem disso. São 5 horas, o assovio veio pro ar, é sinal de que tem que encerrar. 5 horas e 4 minutos, o Arena fica por aqui. Eu agradeço as participações, muitas participações. Peço perdão para aqueles que não tiveram o áudio exibido aqui na CBN, mas amanhã a gente tem mais enquete, tem mais participação. Obrigado, Carlão, até amanhã. Gente. Valeu, Cabelo, até amanhã. Valeu, até amanhã. Valeu, Lupe, Chay. um grande até abraço. Amanhã, Boa amanhã a viagem. gente tem um encontro marcado no Arena às 4 horas Estaremos da tarde. aqui novamente. Até! Arena CBN.